nesse momento onde nós queremos meditar sobre o texto apocalíptico e sobre a pergunta de Jesus: quem sou eu para você? Vamos conversar um pouco sobre isso. Pode sentar-se. Querido irmão, querida irmã, quem é Deus para você? Ou melhor, qual a imagem que tu fazes de Deus? Se a gente perguntasse àquelas crianças que estavam aqui há pouco, na hora da oração, na escolinha, com certeza alguém falaria: deve ser parecido com um velhinho, cabelo comprido, barba branca. Qual é a imagem que você tem de Deus? Para uns, Deus é força, para outros é poder. Muitos já disseram que o sol é o Deus deles, criaturas. Existe o panteísmo, que já surgiu há muitos anos atrás, que diz que Deus está em todo lugar, que Deus é tudo, é uma energia cósmica que está nos animais, nas plantas. Por isso até tem muitos panteístas que não comem animais, como árvores, só que já, pela lógica, já teriam que todos estar mortos, né? Porque se não pode comer planta, alface, repolho, cenoura, trigo, tudo faz parte, Deus está ali também. Quem é Deus? Quem é Deus? A Escritura Sagrada nos mostra como Deus quer ser conhecido. Não há como a mente humana, que é limitada, pequena, entender Deus. Nós somos criaturas. Mas Deus, Ele se revela a nós da forma como Ele quer ser conhecido nessa nossa mente limitada e humana. E a Escritura Sagrada nos mostra Deus da seguinte maneira: Ele é uma essência, Deus, uma pessoa, que se manifesta a nós em três pessoas diferentes, três em um. O Pai, que é o Criador, o Filho, que é o Redentor, como Paulo fala no texto da Epístola de hoje, que vem nos reconciliar, e o Espírito Santo, que aqui está em nosso meio, que nós não temos. Onde Deus mesmo disse: 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estou no meio deles, mas nós não temos. É o Espírito, nós não temos. Isso fica bem claro na Escritura Sagrada, quando nós vemos os louvores dos anjos, sempre santo, santo, santo. É o Senhor, ou seja, 3 vezes santo para uma só pessoa. Quando Deus diz para Arão, no final do culto, sempre abençoar o seu povo, Ele diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia. Sempre vezes, 3 vezes o Senhor. Quando semana passada vimos Jesus sendo batizado, Ele estava ali, o Filho, e o Pai, no momento do batismo, abre os céus e diz: este é meu Filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo, e desce sobre a cabeça de Jesus a pomba, que é o Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Jesus envia os discípulos para batizar e fazer a missão, Ele diz: eu quero que vocês batizem em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Novamente a Trindade presente. Quando Paulo dá a sua bênção à igreja de Corinto, ele diz: é o amor do Pai, a companhia do Espírito Santo, a graça de Jesus, 3 presentes. Então, Deus se manifesta e quer ser conhecido dessa maneira. Esse é o Deus verdadeiro. Evidentemente que o ser humano, por causa do pecado, cria para si outras opções. Eu vou citar uma: o faraó, o Egito. Eles tinham vários deuses. A maioria desses deuses personificados por animais. O crocodilo era um deus, o lobo era um deus, o capo era um deus, a cobra era um deus, o coruja era um deus, o próprio faraó era um semideus. E quando Deus então manda Moisés até o faraó e diz: diga que o Senhor, que é o Deus, mandou libertar esse povo, o faraó rei. No texto de Êxodo 5:2, o faraó diz assim: quem é o Senhor? Eu não conheço o Senhor. E Moisés leva isso em oração, essa preocupação a Deus, e Deus diz: calma Moisés, ele vai conhecer. E como a Bíblia diz, de Deus não se zomba, ele conheceu a parte dura de Deus.
Deus justo, o Deus juiz. Já que ele zombou de Deus, Deus manda 10 pragas. E não houve deuses do Egito que puderam resolver os problemas. E acabou com o Egito. E ao grande exército do grande império mundial que perseguiu o povo de Israel, Deus simplesmente abriu o mar e enterrou a todos ali. Deus ali se mostra como Deus juiz, como Deus todo-poderoso. No texto do Evangelho de hoje nós temos Jesus, tinha acabado de iniciar seu ministério, estava há pouco tempo com os discípulos, fazendo milagres, fazendo curas, dando ensinamentos, e então de repente Jesus para e pergunta dos 12: quem as pessoas, os homens, dizem que eu sou? E então surgem algumas respostas. Alguns estão dizendo que tu é o João Batista, que ressuscitou. Outros dizem que tu és o Elias, por causa desses grandes milagres que tu fazes. Alguns dos outros profetas. Interessante que nessas respostas dos discípulos, parece que eles estão com um pouco de medo de Jesus, porque eles não dizem para Jesus aquilo que os fariseus falavam de Jesus. Lembra o que os fariseus chamavam Jesus? Tu és o Beelzebul, em nome dele que expulsa os demônios. Essa resposta não apareceu. Mas aí Jesus olha para cada um deles, olha para mim, olha para ti, e ele diz assim: eu quero saber de você. Para os discípulos ele diz: eu quero saber de vocês. Quem sou eu para vocês? E aí Pedro, sempre Pedro, respondendo em nome dos 12, diz: tu és o Cristo, tu és o Messias. E essa é a resposta. Interessante que Jesus, diante da resposta, diz: olha, não fale isso ainda por enquanto para ninguém. Como assim? Jesus não veio a este mundo para ser o Messias, o Cristo? Por que não falar para ninguém ainda? Jesus estava no início das suas atividades. Ele estava numa terra desolada, numa terra miserável, numa terra conquistada pelo Império Romano, numa terra subjugada. As pessoas estavam desacreditadas de Deus. As pessoas estavam cada um por si procurando alguma coisa para se agarrar. E não era o momento ainda de dizer: é o Cristo que veio sofrer e morrer. Eles precisavam pegar confiança novamente em Deus. E é por isso que Jesus, no início da sua missão, está fazendo muitos e muitos milagres, transformando água em vinho, multiplicando pães e peixes, curando todas as pessoas, para que as pessoas novamente tivessem a esperança de que Deus não havia os deixado, não havia os esquecido, Deus estava com eles, para depois então Jesus poder falar claramente da sua missão. Mas aqui para os discípulos ele fala: e esse tu és o Cristo, tu és o Messias, tem um significado muito grande, porque remete lá ao primeiro pecado de Adão e Eva, quando logo depois do pecado Deus diz assim: da tua descendência eu vou providenciar o Messias, aquele que vai salvar a Cristo, aquele que vai vir para esmagar a cabeça da serpente. Satanás havia entrado na serpente para enganar ela. E através desse engano, desse pecado, entrou o pecado que leva à morte. O poder da serpente venenosa de nos matar está onde? Está na cabeça, ali fica o veneno. Tem gente que come serpente venenosa. Fiz o estágio lá em Cascavel, assim, Chateaubriand, o pessoal comia, tinha uma turma lá que comia cascavel. Mas não come toda ela. Corta, como ela não tem pescoço, né? Corta a cabeça e mete 3 dedos, e ele corta, porque o veneno daí. E é interessante que a promessa era essa: o Messias, o Cristo, vai esmagar a cabeça da serpente. Por quê? Porque é ali que está o poder de matar, é ali que está o veneno. Então, quando os discípulos dizem que tu és o Cristo, temos muito mais do que um profeta, do que um grande rabi, um grande mestre. Não, tu és aquele que vai vir para esmagar a cabeça da serpente. Nós cremos nisso. Eles estavam dizendo, quando disseram que Jesus é o Cristo, o Messias, aquilo que Daniel disse nas profecias: ele terá domínio eterno
será o rei dos reis. E aqui lembra o Deus que se manifesta lá para o faraó, com domínio, com poder, com força. Mas Jesus, diante dessa colocação, diz o texto bíblico que agora chama os discípulos e a multidão que estava ali para chegar perto, e começa a ensinar sobre a sua missão. Não sobre esse Deus que tem o domínio eterno, mas para aquele grupo seleto que está ali, ele fala do que ele veio fazer. E diz a Escritura que ele fala claramente que ele veio sofrer, morrer e vai ressuscitar ao terceiro dia. Ou seja, ele se coloca como Cristo, como Messias, como Jeremias e Isaías haviam falado, que disseram que ele é o servo do sofredor. Isaías disse mais: é aquele que, por suas pisaduras, por suas machucaduras, pelos seus ferimentos, nós fomos sarados. Ele foi levado como uma ovelha muda para o matador, para que nós recebêssemos salvação. Diante deles, Jesus se coloca como Cristo, como Messias, mas na figura do servo sofredor. Veio sofrer, morrer pelos nossos pecados. Ou como diz o apóstolo Paulo na epístola que foi lida agora aqui, dos Romanos, aquele que vem nos reconciliar, nos dar a redenção. O que é redenção? Essa pergunta foi feita a um pastor que trabalhou no meio de alguns indígenas e disse: como é que explica a redenção para eles, para os índios? Aí ele diz: eu explico da maneira que eu aprendi deles. Quando eu cheguei, comecei a evangelizar, eu falei de toda a história da salvação, lei evangélica, como a gente aprende, como está na Bíblia. E um dia eu perguntei para os índios: vocês entenderam o que é a redenção? E um deles disse: eu entendi. Eles disse: então me explica. E ele explicou da seguinte maneira: pegou um monte de gravetos, fez um círculo no chão, pegou uma minhoca e colocou dentro, ia meter o fogo naqueles gravetos. E a minhoca se debatia, querendo fugir por aqui, por ali, via que não tinha saída, ia morrer queimado de qualquer jeito. E o índio foi lá, pegou a minhoca, tirou, botou no meio das folhas, e ela foi para os meios das folhas, e ele disse: isso é redenção. Isso é redenção. Eu e você, por causa dos nossos pecados, nós não temos como sozinhos nos livrar da morte eterna, do fogo do inferno. Jesus veio sofrer e morrer pelos nossos pecados. E assim Ele nos tirou dessa situação e nos deu liberdade, nos deu vida, através do seu sofrimento, da sua morte na cruz do Calvário. E agora todos nós que fomos redimidos, que cremos nesse Messias, que temos essa resposta: tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, que tem todo o domínio, todo o poder, é o Deus justo, mas também é o servo sofredor que veio dar a vida por mim. A nós, Jesus diz 3 coisas que ele disse no texto de hoje para aquele grupo seleto. Primeiro, a vida não vai ser fácil. Esqueça os seus próprios interesses. Cada um pegue sua cruz e siga. Essa história que ouvimos em muitas igrejas, de que entrou para a igreja, agora é só glória, só vitória, está tudo certo, você agora é filho do todo do mundo, é só determinar que acontece. Isso não é bíblico. Bíblico é quando Jesus ora ao Pai e diz: se for da tua vontade, é submeter-se a Ele e saber que temos cruzes a carregar, sim. Nós não fazemos do grupo parte do grupinho que faz tudo. Muitas pessoas vão nos imitar, muitas pessoas vão zombar de nós, muitas pessoas não vão nos convidar para irmos a certos lugares, fazermos certas coisas, e vão mudar de assunto quando a gente chegar perto, porque a gente não faz parte do politicamente correto. A gente ouve e procura seguir aquilo que Deus ensina. Muitas vezes nós passamos por desprezo, por humilhação. São cruzes que carregamos, mas não carregamos sozinhos. Ele está sempre ao nosso lado. E nesse período de quaresma que estamos vivendo,
É sempre bom olharmos que quem jogou Jesus na cruz fui eu e você, foram nossos pecados. E que a nossa marcha aqui ainda é uma marcha no pecado. Nós ainda temos raiva, ciúme, ódio, egoísmo, ganância. Isso tudo nos sempre de novo causa uma rebeldia contra os mandamentos de Deus, e a gente questiona, e a gente duvida, e a gente precisa de um arrependimento, do perdão e da mão de Deus, nos guiando, segurando firme, principalmente quando as cruzes, tentações e provações, como falamos semana passada, aparecem. Em segundo lugar, Jesus diz: o que adianta? Faz uma pergunta: o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A gente corre muito atrás de dinheiro, uma casa nova, um carro novo, roupa nova, celular novo, mudou a moda, quero, né? Nada contra eu ter as coisas, mas não fazer disso a minha vida, a minha prioridade, o meu viver. Jesus diz: não adianta você ter tudo na vida e perder aquilo que é perene, que vai decidir a tua eternidade atual. E a gente vê algumas pessoas que fizeram escolha ruim. Lembra daquele jovem rico que chegou para Jesus e disse: o que eu preciso fazer para ir para o céu? E Jesus disse: tu conhece os mandamentos? Que eu cumpro todos eles. E Jesus conhece o coração ganancioso dele e disse: então tá, vende tua riqueza, dá aos pobres e siga. Aí não. Queria ganhar o mundo inteiro, mas a alma que realmente tem valor não teve cuidado especial. Lembra daquele fazendeiro que plantou e que colheu muito mais do que ele esperava? Ficou tão feliz, tão contente, que disse: eu vou derrubar todos os meus celeiros, eu vou fazer celeiros novos, porque agora eu tenho mantimento para muitos e muitos anos, eu vou comer, beber, me divertir, eu não quero mais saber de nada. E Jesus diz: ele é bobo, porque essa noite ele vai morrer, e tudo isso que ele tem vai ficar para quem? Então essa pergunta de Jesus, ela tem um sentido muito sério na nossa vida. O que vale eu ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Jesus veio salvar a nossa alma. Em terceiro lugar, Jesus diz: não tenha vergonha de mim. Lá no finalzinho do nosso texto ele diz: não fiquem com vergonha. Deus não chamou ninguém para ser agente secreto, ele chamou para ser testemunho, para falar: confesse no meu nome. E aí ele diz assim: se vocês confessarem que creem em mim, eu também vou advogar, vou defender vocês. E queridos irmãos, todos nós sofremos uma acusação séria do diabo todos os dias diante do trono de Deus, onde ele chega e diz: o Gilberto é pecador. E se fosse só essa sentença, seria a morte eterna, porque somos. Entretanto, aí chega Jesus e diz: ele é, mas ele confiou em mim, ele se arrependeu, ele buscou perdão, e ele está perdoado e justificado. Esse é o advogado de defesa que nós temos, conforme diz João na sua carta, quando cremos, quando confessamos o nome de Jesus. Por isso ele diz: confessa, fala. Nós vemos Deus face a face, com a sua face real, quando olhamos para Jesus, esse verbo que se fez carne e habitou entre nós. O verbo é a palavra que criou o mundo. Ele habitou entre nós para nos salvar, nos fazer filhos de Deus, nos dar a redenção e a salvação, e agora nos chamar como suas testemunhas. Nunca esqueçamos, Deus tem duas faces: a face da justiça e a face do amor. No dia do juízo ele vai dizer para um grupo: apartai-vos de mim, malditos, porque vocês não seguiram a minha palavra. Zombaram, riram, fizeram como o faraó. Ali é a face da justiça. E para o outro grupo ele vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, para entrar no reino que eu preparei para vocês. É a face do amor. Qual é a face que está voltada para ti? Apontemos sempre para Jesus, apontemos para Deus como Ele é.
lei e o lado do Evangelho, a face da justiça, a face do amor. E que cada um tome a sua decisão. Período de quaresma é período de reflexão, sem meios termos, sem desculpas, sem disfarces, mostrando Deus como Ele é, mostrando esse Deus que por amor sacrificou seu Filho para não nos perder. E agora, enquanto estivermos aqui, Ele espera que a gente valorize essa obra de amor, vivendo, falando dela, para que outros também conheçam esse Jesus que ama, que perdoa, que salva. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.